funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana tem episódio novo por aqui e para você que nos ouve, já siga o nosso canal na sua plataforma de streaming de preferência, que você vai receber as notificações de episódios novos e ainda ajuda o nosso canal. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, é só buscar pelo @não é do INSS, que estamos nas principais redes sociais também. E o episódio de hoje conta também com o apoio da Premier Assessoria de Investimentos, empresa contratada pela Banrisul Corretora há 14 anos, transformando a volatilidade de vilã em amiga do RPPS. Acesse premiere.com.br. E na nossa mesa virtual de hoje, o nosso bate-papo é novamente com o Irã Gomes, já é prata da casa aqui. Tudo bom, Irã? Tudo bom, Rafael? Como é que você está? É um prazer novamente estar no seu podcast, né? Tentando contribuir mais uma vez, né? um pouco mais, né? Com essa evolução dos RPPS que a gente tem percebido no dia a dia, né? Muito bom estar aqui novamente com vocês aí. E com certeza você contribui e muito pra gente, né? E quem nos acompanhou aí no nosso último episódio, né? Que nós dois estivemos conversando aqui no início do ano, o pessoal vai lembrar que você estava comentando de uma novidade, né? Que estava para acontecer e tudo mais. E essa novidade agora virou realidade. Então conta pra gente aí a nova realidade do Irã agora, o novo trabalho do Irã. A nossa nova realidade agora, nós da AI Consulting, né, já estávamos vindo desde o início do ano, mais especificamente desde o final do ano passado, num alinhamento de projetos junto com a Lumens Atuarial, e nós tivemos uma convergência, né, nós já atuamos em parceria desde a época de certificação, desde 2018, né? A Lumens ela vinha sendo um parceiro do processo de certificação nosso, né? E a partir do momento que a gente decidiu ir para consultoria e para projetos de educação, houve uma similaridade e uma afinidade muito grande, no sentido de que uma das premissas e valores que a Lumens tem é justamente a educação. E aí nós juntamos as nossas expertises, o nosso know-how, juntamos as duas empresas, né, para nascer uma empresa nova, que é a Lumens Educação, voltada exclusivamente para desenvolvimento de competências, né, e gestão profissional para os RPPS. Então essa é a grande novidade que nós temos para esse ano de 2023. Já estamos atuando em vários estados do Brasil, com várias capacitações para profissionalização e gestão executiva para gestores e servidores de RPPS, né? Nós podemos dizer que nós somos a única empresa que é exclusivamente, né, especializada em educação profissional para gestores de RPPS e seus servidores. Ou seja, tudo aquilo que a AI Consulting já fazia, agora com o nome da Lumens, né, com a chancela da Lumens, com toda a expertise que já vinham trazendo aí. Então agora juntando forças aí para trazer um pouco mais para o pessoal sobre gestão profissional mesmo, né? Gestão profissional. Dos servidores, isso. A gestão dos conselheiros em geral, né? Que já era algo que você já fazia muito bem já em cima do pessoal que trabalha com RPPS, né? Perfeito, é isso mesmo. Agora nós podemos dizer que nós somos um braço completo, né? Nós somos um braço de consultoria, né? Tanto na consultoria de gestão quanto na consultoria atuarial, cuja Lumens é uma das grandes referências nacionais. E agora nós temos o braço de educação, que é um braço que vem trabalhar esse nosso desejo, né, de fazer a transferência de conhecimento, capacitando, desenvolvendo as competências do servidor e colaborando cada vez mais para o desenvolvimento dos RPPS no Brasil. Esse é o nosso grande motivador, né? É contribuir para esse desenvolvimento e contribuindo de uma forma muito clara, muito objetiva, no sentido de que a gente quer realmente transformar a vida do servidor a partir de capacitações que sejam realmente aplicadas na realidade dos gestores e servidores de RPPS. A gente tem uma preocupação de conhecer muito bem a necessidade dos nossos clientes, principalmente os clientes de institutos de previdência, né, e de fundos de previdência, que tem aí uma lacuna de mercado em termos de capacitação. E a Lumens Educação vem com esse know-how, com esse viés, né? E com toda essa expertise que a gente está trazendo de mais de 15 anos de desenvolvimento da área de governança corporativa, da área de controles internos, da área de formação de conselheiros, né? No sentido que realmente, né, nós estamos apresentando, né, e dando as ferramentas para que os gestores e servidores executem um bom trabalho e sejam reconhecidos por isso.
Maravilha. Nas outras oportunidades que a gente conversou aqui, né, a gente falava mais sobre o tema de educação com viés de progestão, né? Como atendimento à progestão, os quesitos e tudo mais. E hoje a ideia é da gente falar da educação com esse viés de gestão de qualidade, não somente o progestão, né, mas gestão de qualidade realmente dentro do RPPS. Antes da gente se aprofundar um pouco mais aqui, o quão diferente ou o quão profundo que é a diferença sobre cada um desses dois prismas, né? A educação enquanto um progestão, enquanto uma gestão de qualidade mesmo para os RPPS. O nosso norte, né, sempre foi o progestão, né? No que se trata, né, de educação especificada lá pelo progestão, a gente pega como referência a ação 3.3 da dimensão de educação previdenciária do progestão. Ali, o progestão ele teve uma preocupação inicial de demonstrar que o processo de desenvolvimento de competências dentro do RPPS é um processo de extrema importância. Tanto que as duas ações dessa dimensão, elas são voltadas especificamente para um desenvolvimento de capacitações e treinamentos que atendam os requisitos necessários do RPPS para que ele funcione. Então tem mais uma função também, né, além de esclarecimento e de desenvolvimento de competências voltadas para a realização do trabalho, mas ele também tem uma preocupação com que essas competências elas sejam apresentadas e aplicadas de uma forma em que o servidor ele consiga desenvolver bem as suas atividades. A nossa proposta ela vai além disso, porque além do desenvolvimento de competência necessária para que o servidor consiga executar as suas atividades, a Lumes Educação ela tem também uma preocupação em estar apresentando, e aí vem a nossa dimensão, que é apresentar e entregar uma educação de qualidade e profissional a partir também de boas práticas de gestão. Então, além da experiência e do conhecimento do dia a dia dos RPPS e das suas necessidades, a gente traz, junto nos nossos cursos, workshop, a experiência de boas práticas de gestão e de gestão de classe mundial que vão elevar, né, e potencializar cada vez mais a competência desses servidores. Então, o nosso grande viés é uma educação de qualidade, mas uma educação que profissionalize e que torne a gestão executiva mais profissional e, consequentemente, os seus servidores mais capacitados e desenvolvidos para desenvolver e executar as suas atividades. Então, a diferença está, né, em que o progestão ele se preocupa num primeiro momento, mas é uma preocupação válida e inicial no sentido de profissionalização do RPPS, tá? E nós vamos além. A gente vai no desenvolvimento realmente de competências necessárias para que essa profissionalização se sustente. E nisso aí, para que tudo, né, seja sustentável dentro de um RPPS, né, esse ambiente de profissionalização, um dos enfoques do seu trabalho ali é com a parte de planejamento estratégico, né, por exemplo, que é um dos temas que eu já tive a oportunidade de participar, e o resultado é realmente você ter praticamente um RPPS novo, né? Virou do avesso realmente o RPPS, é uma nova gestão, é um novo tudo dentro do RPPS, né? E qual que é o engajamento que você já nota nos servidores que participam desse tipo de capacitação? Porque uma coisa também é o gestor querer trazer esse novo olhar de gestão de qualidade mesmo, né? E outro é aquela parte do servidor que vai ter que fazer um pouco mais, vai ter que se doar um pouco mais para conseguir contribuir para esse novo planejamento estratégico e toda a nova forma de capacitação e profissionalização também do RPPS. Perfeito. Eu costumo dizer nos workshops, nas capacitações de planejamento estratégico, que se o progestão fosse meu, a primeira ação do progestão seria planejamento. Porque o planejamento ele é o norte, né? Ele é o ponto de partida dos trabalhos do RPPS. Com a metodologia que nós utilizamos, a gente tem um viés de preocupação de envolvimento, tá? E principalmente, né, da criação de uma cultura voltada para o planejamento e monitoramento de desempenho. O que a gente percebe, né? O nosso processo de construção do planejamento estratégico ele é personalizado. Então, ele permite, né, que todas as áreas, né, em que todos os servidores envolvidos na RPPS eles construam os seus objetivos, as suas metas, assim com indicadores adequados à sua realidade, né? O que faz com que a gente note, né, que tenha um maior sentimento de pertencimento, né, ao negócio e ao RPPS. Tanto que um dos primeiros pontos que a gente trabalha na nossa metodologia de planejamento estratégico é a definição do perfil.
é a gente construir qual é o perfil que o RPPS tem para direcionar as ações estratégicas propriamente ditas. E aí, quando você acaba se conhecendo, acaba vendo as suas forças, as suas fraquezas, as suas oportunidades e as ameaças ao seu negócio, e todos os envolvidos estão lá buscando soluções e os objetivos para superar essas dificuldades, essas barreiras, a gente percebe um envolvimento maior. Então, um dos objetivos também do nosso treinamento é criar essa cultura de planejamento através, né, do envolvimento de ferramentas e deixando muito claro o que os servidores precisam fazer e como alcançar. Então, esse é o nosso grande objetivo com o workshop de planejamento. E tem dado certo, a gente tem tido boas respostas, os planejamentos, mas com cara dos seus RPPS propriamente ditos, né, e com indicadores mais adequados à sua realidade. Diferente de se ter um planejamento estratégico que seja meio padrão para todo mundo, né? Até porque não é todo RPPS que tem um perfil, às vezes, de ser todo mundo muito assim, de pegar firme realmente nas suas demandas e nas demandas dos demais, né? Alguns são muito mais do tipo, olha, a minha legislação diz que eu posso fazer só até aqui, daqui para diante não vou mais. E aí você vê que já a estrutura do pessoal do RPPS é que vai direcionar realmente qual planejamento estratégico vai ser adotado, né? E não somente um planejamento, porque senão você vai trazer um planejamento que seja muito fora da realidade e do perfil dos servidores e não consegue executar depois, né? Justamente, né? Justamente. E esse planejamento fora do perfil é o que traz o desinteresse e o desengajamento do servidor. Porque ele não consegue enxergar o valor agregado naquilo que ele está fazendo e naquilo que ele entrega. E aí fica aquele, né, o dito planejamento de papel, né, onde a gente tem um plano, uma boa intenção muitas vezes, né, mas essa intenção ela não é execuível, né. Ninguém faz o processo de monitoramento para saber se realmente estamos chegando, né. E aí um outro ponto que a gente trabalha também no processo, né, o nosso processo de formação de gestores, de formação de servidores que estejam aptos a elaborar o seu planejamento estratégico, ele perpassa também por um desenvolvimento de metodologia de acompanhamento, o que falta bastante também no sentido dos planejamentos que são elaborados pelos RPPS. Se eu não souber qual é a ferramenta e como fazer o monitoramento, o planejamento ali não sai do papel. E nós temos uma preocupação em gerar nesse processo que a gente chama de ciclo PDCA, né, o ciclo total, onde a gente faz o planejamento, faz o acompanhamento, damos as ferramentas, né, e os conhecimentos necessários para agir corretivamente e fazer as novas implementações e dar o andamento. E assim, você tem falado agora, né, de ciclo PDCA, você já falou da parte da análise SWOT, né? A galera da administração hoje vai pirar, né, aqui no podcast, né? Daqui a pouco vai falar de KPI também. De KPI, sim. Sim. Os KPIs não podem faltar, né? Que são os nossos drivers, os nossos direcionadores. Muitas vezes os KPIs eles são apresentados pelas metas, né? E os indicadores de desempenho que o RPPS precisa alcançar, né? Só que muitas vezes, se a gente não tem essa visão estratégica, essa visão de plano de ação, né, os KPIs, os direcionadores e metas, né, eles não são bem dimensionados e aí a gente nunca tem uma coisa alcançável, né? Sempre fica naquela, né? Será que alcançamos? Será que conseguimos? É esse mesmo o nosso objetivo? É esse mesmo a nossa meta? Né? Justamente pela falta de cultura de planejamento. Exatamente. Inclusive, né, a definição desses indicadores de desempenho aliados ao acompanhamento contínuo também, ele faz com que o RPPS esteja numa constante vigilância, né, dos seus objetivos já definidos a partir do novo planejamento. Então, você já vê que há um planejamento estratégico novo e depois você tem uma forma de acompanhar tudo isso, né? No entanto, esse novo monitoramento ele é integrado entre o controle interno, muitas vezes é pelo ente, às vezes o RPPS tem isso também, né? E os demais servidores para aplicarem todas as rotinas de modo a serem monitorados. Então, você também vai ter que ter essa preocupação, né, de como monitorar cada ponto que eu estou colocando para o planejamento estratégico. Principalmente para aqueles que sentem falta de um planejamento mais robusto dentro do seu RPPS, a aplicação de um novo planejamento, ele enseja um esforço constante na aplicação de novas rotinas, ou ele é algo que já demanda um grande esforço inicial e depois ele vai se tornando mais tranquilo de se lidar? Eu acredito num primeiro momento
o que a gente tem percebido nas nossas demandas de capacitação de planejamento estratégico é que justamente ele tem uma demanda inicial, um esforço muito grande no sentido assim, né, de que eu preciso mover as minhas áreas para poder entender como é que essas áreas se articulam, e muitas vezes isso nos RPPS de uma forma geral não está muito bem definido. Então o processo de planejamento ele permite que o RPPS ele inicialmente olhe para dentro dele, dizendo assim, olha, né, eu sou isso aqui, né? E para alcançar a minha missão, que é a minha razão de ser, eu vou ter que fazer essas ações e esses pontos. Então, o primeiro exercício que a gente faz dentro do processo de capacitação estratégica é o olhar para dentro, né, e dizer assim, se eu tenho essas competências necessárias para conseguir chegar nesses objetivos estratégicos, né, se eu tenho planos condizentes, se eu tenho processos que vão me sustentar, e aí continuamente, né, esse exercício no dia a dia, essa avaliação, esse monitorando, o plano ele vai se tornando rotina, e aí só os objetivos que vão mudando ao longo do tempo. Então isso se torna, num primeiro momento, eu digo que é um pouco pesado, porque, né, falta a cultura de planejamento. Então, a gente tem que estruturar essa cultura de planejamento para depois o processo ficar mais leve, se tornar leve. E aí o planejamento passa a ser uma ferramenta contínua. Dentro desse processo, o Projeção estabelece também que o controle interno tem um papel muito importante nesse acompanhamento, no que tange, né, ao cumprimento do próprio planejamento, que é uma ferramenta de controle também do Instituto de Previdência. Então, os dois grandes aliados dentro do RPPS para que o planejamento se torne, né, uma ferramenta realmente de gestão é o controle interno, que faz o monitoramento desse cumprimento. Isso é uma premissa do Projeção muito importante, que muitas vezes é deixado de lado. E o papel do Conselho Deliberativo como sendo o guardião da gestão. E aí a principal ferramenta do Conselho Deliberativo também é o planejamento do Instituto. Porque é o planejamento do Instituto que vai endereçar quais são os temas que o Conselho precisa estar avaliando e constantemente verificando. E como eu comentasse ali também, Irã, sobre a parte dos conselheiros, né, que trabalhariam em prol desse planejamento estratégico, uma outra capacitação que é ofertada é justamente para eles, para que se tenha conselhos de alta performance, né, o conselho deliberativo, fiscal, que traz um modelo de trabalho baseado em estratégias para os colegiados e a execução para a diretoria, já definindo claramente as atribuições de cada um dentro do RPPS, que até é uma coisa que eu sinto falta, né, de que não se tem uma normativa própria para eles, né? Tipo, na 1467, por exemplo, você não tem lá sobre definição sobre a atuação dos conselheiros, ou o que o conselheiro deve fazer, sabe? Ficou muito assim, tem que ter a estrutura dos colegiados, enfim, né? Eu preciso ter um conselho deliberativo, preciso ter um conselho fiscal, preciso ter um comitê de investimentos e uma diretoria. Mas o que faz cada um deles, sabe? Não seria algo para que a própria portaria pudesse trazer isso mais claramente e ter essa serventia melhor para cada um de seus conselhos? Poderia sim. A portaria 1467, ela, ao meu ver, ela está muito bem organizada no sentido do funcionamento, de como o RPPS deve funcionar, mas eu sinto falta na portaria, e aí é uma visão mais prática de procedimentos, de algumas ferramentas de como, por exemplo, né, o planejamento do RPPS precisa ser realizado, quais são as ferramentas ou mecanismos de controle e de governança que possam estar estabelecidos de forma clara, né? E uma dessas ferramentas e mecanismos de controle é o próprio conselho. O que nós observamos? O nosso curso de conselheiros, ele nasceu especificamente da avaliação, né, de mais de 100 auditorias e de 100 avaliações, mais ou menos, que eu realizei de conselhos de administração e conselho fiscal, além também de comitê de investimentos. E o que a gente percebeu? Os conselhos, eles muitas vezes são muito bem embasados na questão legal do RPPS. Então, por exemplo, né, eu vejo que todos os congressos e encontros de conselheiros que acontecem no Brasil inteiro, eles tratam muito da questão legal. E não é só essa a competência que o conselheiro precisa ter. Então, nosso foco foi desenvolver e aí buscando a experiência que a gente teve ao longo de 15 anos de estruturação de conselhos de administração e de órgãos colegiados e de governança corporativa nas principais ferramentas que os conselhos precisam utilizar para trabalhar no seu dia a dia. Que é isso que vai dar, né, a qualidade do serviço, de certa forma, entre aspas, prestado pelo conselheiro. Então,
A nossa preocupação não é que o conselheiro ele saiba cada vez mais de leis, mas é que ele saiba trabalhar essa decisão, essa deliberação em prol do RPPS e com qualidade para que a gestão dê o andamento aos seus pontos. Então, por exemplo, nós trabalhamos toda uma parte de planejamento de conselhos, planejamento de sucessão para continuidade, né? Essas ferramentas são extremamente importante, além do dia a dia do conselho, como avaliar, como eu tomo decisão, né? São as ferramentas que tornam o conselho mais efetivo ou menos efetivo. Então a nossa preocupação está nesse desenvolvimento prático de como os conselhos devem realmente trabalhar. E trazendo até uma experiência particular aqui, né? O RPPS onde eu trabalho, ele foi concebido a princípio para que os conselheiros tocassem o RPPS. E aí se a gente vê o conselheiro tem que fazer toda uma parte operacional, simplesmente não faz sentido nenhum, né? E a capacitação que você traz, ele traz justamente isso, né? Tirar essa parte operacional, onde ainda tem nos RPPS. Infelizmente, a gente encontra vários RPPS que tratam dessa forma, né? Como sendo mais um braço operacional o Conselho Deliberativo e o Fiscal do que propriamente um colegiado de gestão, né? E aí conseguir trazer uma capacitação e um profissionalismo melhor dentro do RPPS. Essa é a nossa preocupação, né? É tornar o conselheiro conselheiro. A nossa preocupação justamente, né, é que o conselho consiga fazer aquilo para que ele foi criado. E o que é? Né? Ser um conselheiro no aconselhamento e um assessor da gestão para a boa gestão do RPPS. E muitas vezes a gente vê, né, que os temas endereçados pelos conselhos, eles são muito diferente daqueles que realmente são de atributos, porque o conselho ele tem uma atuação muito mais estratégica e muito mais de gestão do que operacional. A gente tem visto muitos conselhos que acabam entrando no dia a dia do RPPS e isso não é a função do conselho, né? O conselho tem que dar bom direcionamento, aconselhando e deliberando para boa gestão propriamente dito. Mas é o que eu digo, nenhum curso além do nosso tem tratado o conselheiro dessa forma, né? As ferramentas de trabalho para o bom desempenho dos conselheiros de RPPS. E o episódio de hoje conta também com o apoio da Premier Assessoria de Investimentos, empresa contratada pela Banrisul Corretora há 14 anos, transformando a volatilidade de vilã em amiga do RPPS. Acesse premiere.com.br. E além dessa parte feita com os conselhos também, tem a capacitação em cima de controles internos, né? Já meio que para poder fazer esse trio, né? O planejamento estratégico com os conselhos e um controle interno também dentro de um RPPS, que permite essa boa execução dos trabalhos baseado, né, nesses outros cursos que a gente comentou. Esse fomento de mecanismos de controle dentro de um RPPS, ele não traria uma modernização de modelo ótimo de RPPS, já baseado no setor de benefícios, de investimento e atuária, né, esse tripé, todos com uma redoma de um controle interno para proteger esse RPPS, conseguir ter essa estrutura onde você consegue montar as suas equipes principais dentro do RPPS e ter sempre alguém ali por cima olhando para esse RPPS com qualidade. Os controles internos dentro do RPPS, isso está muito reforçado pelo Manual do Progestão, ele vem dar um embasamento e uma viés de controle de qualidade de processos que o RPPS precisa, né? A gente costuma dizer que eu sou um dos defensores de que todo o RPPS, por menor que seja ele fundo de previdência, ou seja ele instituto de previdência, ele precisa realmente ter um controlador interno que consiga fazer essa mensuração de processos e se os processos estão em conformidades, principalmente com as normas, com os procedimentos e regimentos estabelecidos pelo próprio RPPS, né? Uma outra função dele é avaliar se está em conformidade legal, mas a principal função é justamente essa operacional para que erros, principalmente de processos, fraudes, sejam cada vez mais mitigados. Então, o controle interno do RPPS, ele se estabelece como uma ferramenta de gestão de risco muito importante para o gestor. E é aquela questão, o controle interno no doente federativo, muitas vezes ele não consegue atender a demanda do RPPS e não é nem por má vontade, mas é justamente por desconhecimento desse processo
de desenvolvimento das atividades que o RPPS tem, que são muito particulares. Então, ou a gente vai ter que partir para um controle interno que esteja alinhado com o ente federativo, mas que tenha realmente uma especialização e conhecimento sobre o RPPS, ou o RPPS desenvolve o seu próprio controle interno, que aí ele acaba conseguindo desenvolver as suas atividades com conformidade, eficiência, eficácia necessária, que tanto projeção tem falado. E trazer, né, a realidade de um ente qualquer, com dezenas de secretarias, com uma estrutura de controle interno, normalmente não é uma estrutura das mais robustas, pelo contrário, às vezes é muito inchado, é muito enxuto ali, e você dizer assim, olha, a minha secretaria, a minha pasta, né, a previdência do ente precisa ter um cuidado especial, precisa ter um trabalho agora aqui de você conseguir ter um profissionalismo melhor sobre esse setor. E os caras não vão conseguir fazer isso aí. Não é má vontade, às vezes, é simplesmente não ter mais braço para conseguir lidar. E realmente há uma necessidade muito grande de previdência, que até porque em muitos lugares é o segundo ou terceiro, a terceira pasta com maior valor ali dentro do ente, e você notar que não tem muitos controles baseados para eles, você sente uma falta, né, uma insegurança muito grande. E muitos RPPS passam por isso, já desde a sua criação. Sim, sim. E justamente por isso, né, essa falta de desconhecimento dos controles é que acaba afastando o controle interno do RPPS. E sem contar também, né, o que a gente nota também nesse processo é uma confusão muito grande acerca dos conceitos, né, que são aplicados dentro de controles internos do ente federativo. Muitas vezes eles dizem que são controles internos, né, mas aplicam conceitos de controladoria, conceitos de auditoria, e aí o controle interno não consegue atender realmente as demandas específicas de controle de processos, de qualidade operacional e também de conformidade que são necessários dentro do RPPS. Perfeito. Irã, queria te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o convite de conversar com a gente e com tudo mais isso aqui demonstrado, né, de onde vocês trabalham aqui, trazendo um ganho gigante para os RPPS, né, seja com a parte de planejamento, seja com a parte de capacitação, com conselhos, com diretoria, com o controle interno. Como é que o pessoal pode fazer agora para entrar em contato contigo aí? Nós temos nossos canais de divulgação na página da Lumias Atuarial. Então nós temos lá já uma página dedicada lá para os nossos serviços de educação. E lá estão os nossos contatos, os nossos telefones, né? Se eu puder falar só um evento onde nós vamos estar no dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7, nós vamos estar em Porto Alegre, né? Com 2 workshops específicos, o workshop de planejamento estratégico para RPPS e o workshop no dia 6 e dia 7 de controles internos para RPPS. Ali a gente vai estar apresentando, né, toda essa metodologia de desenvolvimento de planejamento estratégico e de controles internos de forma prática, né, ensinando realmente os RPPS a desenvolver os seus processos de planejamento e principalmente, né, estabelecendo os seus principais controles, né. O que a gente fala, né, que é uma função específica do RPPS, dizer quais são os controles e apontar esses controles para o controlador interno, que aí o controlador interno consegue ter uma eficiência maior. Ou seja, para dar trabalho para muito RPPS aí, mas que é um mal necessário, né? A gente ainda não tem esse viés muito ainda dentro do RPPS, precisamos fomentar um pouco mais disso, realmente, né? Trazer uma gestão de qualidade, até porque a gente vê que a RPPS fica tão mal falado, né? Principalmente quando fala em alíquota, e aí esquece de tantas outras coisas, né? Tipo, a qualidade da gestão que tem ali por detrás, para ver que não é só uma coisa feita de qualquer forma, não é uma geladeira, como eu já ouvi falar, que a secretaria ser uma grande geladeira lá. Não, ali tem gestão, tem qualidade e tem muito serviço a ser feito. E cabe a você aí ajudar a gente, a RPPS, a conseguir ter uma maior qualidade agora. E a gente da Lumias tem justamente essa preocupação, essa visão que você falou, a visão de geladeira, né? Muitas vezes ela é absorvida pelo mercado e o mercado acaba empurrando qualquer coisa para os RPPS. E a gente não, a gente tem a preocupação de realmente fazer um trabalho dedicado, voltado exclusivamente para a realidade
de RPPS, né? Não encontrar esses serviços de prateleiras, né? É um processo de planejamento que é específico e especializado do pré-RPPS, cada um com a sua característica, controles internos da mesma forma. A gente já estamos desenvolvendo o curso de gestão atuarial e futuramente, né, todos esses nossos cursos vão estar disponíveis numa plataforma em forma de educação à distância, né, para abarcar o Brasil todo. Maravilha! Irã, mais uma vez obrigado aí pela tua participação com a gente, obrigado por ter aceitado o convite e obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio inédito. Até mais! Até mais, Rafael. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Conta sempre com a gente, tá bom? Muito obrigado aí. Valeu, Irã. Até mais! Grande abraço. Até mais.